Centrais sindicais cobram reposição da inflação dos últimos 14 anos para os depósitos do Fundo de Garantia. A conta para o governo federal poderia ultrapassar 300 bilhões de reais. O imóvel ainda está em reforma. É o projeto de vida do metalúrgico Geraldo. Depois de 25 anos de planos e economias, ele conseguiu comprar a primeira casa própria. Quando você recebe o salário todo mês, você pensa na família. E depois, aquele restante que sobra, você vai guardando numa poupança para, no futuro, você comprar uma casa para viver com a família e pro resto da vida. Para contratar o financiamento de 26 anos, Geraldo usou recursos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Assim como Geraldo, muitos trabalhadores usam o Fundo de Garantia para a compra da casa própria. Essa é uma das possibilidades de uso do fundo, que é uma espécie de poupança que as empresas são obrigadas a manter em nome dos empregados para que eles usem o dinheiro em situações especiais, como aposentadoria ou demissão sem justa causa. O problema, segundo algumas centrais sindicais, é que a maneira como esse dinheiro está sendo corrigido tem gerado perda bilionária para os trabalhadores. O FGTS é resultado de contribuição mensal do empregador de 8% sobre a remuneração do funcionário. O saldo é atualizado monetariamente pela taxa referencial, um índice de correção calculado pelo Banco Central, mais juros de 3% ao ano. De janeiro de 1999 a abril de 2013, a TR acumulada é de 34,7%. No mesmo período, o INPC, o índice de inflação usado nas negociações salariais, foi de 158,8%. Nesta semana, liderados pela Força Sindical, 58 sindicatos entraram com ações na Justiça pedindo que o governo pague a correção pelo INPC. Também está tramitando um pedido de liminar para que as perdas de 2013 sejam reparadas imediatamente. Para aderir ao processo, os trabalhadores devem procurar os sindicatos. Pelos cálculos da entidade, a perda acumulada é de 313 bilhões de reais, que deveriam ser pagos a um universo de 100 milhões de pessoas. O governo tem simplesmente baixado a TR a gosto do governo, ou sei lá, a necessidade do caixa do governo, na medida que quanto menos reajuste ele der para os trabalhadores no Fundo de Garantia, mais dinheiro vai sobrar para o governo fazer o que ele tem que fazer. Para este professor de finanças, o governo realmente errou nas contas e vai ter que negociar para reparar os danos aos trabalhadores. Se o governo tiver que pagar isso agora, ele não vai ter caixa. Vai ficar uma conta impossível de ser paga a curto prazo, não tem condições nenhuma. Maristela ficou assustada com essa conta? Fiquei. Ficou pasma. Porque de repente sai da cartola um número, né, absurdo desses e sabendo Mas que é o uma governo... diferença razoável. Como seria o acerto de contas de hoje em diante? Então o governo vai admitir que deve pagar quando puder ou não pagar nunca, afinal de contas, em nome do interesse público, o Estado pode não pagar, né? Pode não indenizar. Pode acontecer isso? Mesmo eles ganharem na justiça? Sim. Vai tirar de onde? Não tem. Agora, é terrível porque, bom, primeiro que a gente já sabe que todo mundo pode usar FGTS, eu uso quanto antes, justamente por causa dessa desvalorização, né? Isso é sabido que desvaloriza. Agora, é terrível e é inaceitável, porque o trabalhador, quando chega ao final da carreira, ele já vai se aposentar com um salário menor, com uma renda menor, justamente quando ele precisa comprar remédios que não são gratuitos, que não são distribuídos, quando ele precisa gastar em saúde, que também não, né, é muito complicado, e mais, cada nova geração que está entrando no mercado de trabalho tem perspectiva mais reduzida ainda de ter uma aposentadoria digna. Quer dizer, os índices da aposentadoria também estão caindo, também estão decrescendo, também estão cortando. Então, a aposentadoria cai, a FGTS é roubado, né? Então, a perspectiva qual é? Né? E fica o dito pelo não dito, né? Então, é uma diferença, vamos pagar se der, quando, onde, e a vida continua sem que a gente faça uma crítica maior de querer apurar quem são os responsáveis por erro dessa magnitude. Não, né? E não é ingênuo, né? Não é um erro ingênuo, isso é o sistema que é feito dessa forma e o governo gastando em campanha eleitoral, né? Desculpa, mas é isso que a gente vê acontecer, né? Então... Tá bravo.